Oi, pessoal, boa noite. Sou Maureen Santos, eu faço parte da Ninja Ambiental. Eu sou de uma ONG chamada FASE, sou professora na PUC do Rio de Janeiro. Estou muito feliz que a gente está aqui de volta no nosso aulão. A gente teve aí umas fériasinhas, né? Aproveitando as férias escolares. E a gente agora está de volta. E vou chamar daqui a pouco a Raíssa Galvão, que comanda aqui comigo o aulão, para dar uns avisos para vocês. E esses aulões, nesse processo desses aulões esse ano, a gente vem falando sobre o desmonte da legislação socioambiental, e nesse ciclo novo aqui desse semestre, a gente começa para tratar sobre os temas relacionados à questão do desmatamento, das queimadas, e a gente vai ter aí outros aulões na sequência que vão tratar também desse tema. E a gente está no período mais quente do ano, né? E, consequentemente, isso já acende um alerta para as queimadas da Amazônia e também nos outros biomas brasileiros. Nos últimos 2 anos, por exemplo, a gente teve recorde de índice de desmatamento da Amazônia, como também em relação à queimada, né, da Amazônia e do Pantanal. E, especialmente sobre a Amazônia, em 2021, o prognóstico é extremamente pessimista, né? Entre março e maio, os alertas foram 29% maiores em comparação com o mesmo período de 2020, e com a derrubada de mais de 199 mil hectares de florestas, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então, nesse ritmo, crimes como o Dia do Fogo, que ocorreu em 2019, ele tem tudo para se repetir. E desde então o cenário só piorou com esse governo, né? Com a paralisação da fiscalização ambiental e também com o desmonte dos órgãos de monitoramento e de transparência, além desse desmonte que a gente vem vivendo da legislação socioambiental brasileira. Então, nunca, né, mais do que nunca, é urgente investir em estratégia de combate aos crimes, né, em relação ao desmatamento e queimadas na Amazônia. E no aulão de hoje, a gente vai tratar sobre o monitoramento das queimadas e do desmatamento da Amazônia e compreender melhor como se dão esses processos, assim como conhecer uma nova plataforma que o Instituto Socioambiental lançou essa semana, que chama Alertas Mais, que é uma plataforma de alertas de queimadas criada, né, pelo ISA, que conecta dados socioambientais e informa sobre as principais ameaças para a floresta e seus povos. Então, vou chamar aqui, antes de apresentar quem está aqui com a gente hoje, eu vou chamar a Raíssa Galvão para dar uns recadinhos para a gente. Raíssa, boa noite. Boa noite a todo mundo que é aqui com a gente, mais um aulão, acho que se não me engano é o 8º que a gente faz. É uma série que a gente tem feito aí, tem sido bem interessante, a gente traz aí pela Rede Ninja Ambiental, junto com a Casa Ninja Amazônia, temas que estão em debate, principalmente também estão relacionados às agendas do Congresso, às agendas legislativas, para a gente poder aprofundar mais e tratar deles aqui com mais tempo, ouvindo especialistas no assunto, né? Então tem sido um percurso super bacana. Queria pedir e reforçar o que a Maureen já falou, para vocês mandarem aqui no chat de onde vocês são, o nome de vocês, a cidade, se fazem parte de alguma organização, de alguma coletivo, porque isso para a gente também é interessante, para a gente ir mapeando quem tem acompanhado os nossos aulões, quem está participando das atividades, a gente saber quem está aqui com a gente. E, por último, o meu último recado, antes de retomar aqui, a gente começar, é avisar que a gente tem uma comunidade. A gente, com esses aulões, com esse processo de mobilização que a gente tem feito, a gente tem uma comunidade que chama Pressão Socioambiental. Sempre que a gente tem temas aí que estão em debate no Congresso Nacional, ou esses dias a gente fez um tuitaço sobre o licenciamento ambiental, a pauta da grilagem a gente está acompanhando de perto, as ameaças aos direitos indígenas também a gente está acompanhando de perto, e a gente, sempre que tem alguma coisa, a gente manda lá, gente, está em votação agora, a gente vai se atualizando, vai ter um tuitaço, vai ter uma ação, a gente vai sempre compartilhando informações, é um espaço que a gente também está construindo em campanhas, tem o pessoal que está aqui, inclusive participando da reunião, está ajudando a gente a fazer um mapeamento, a gente prepara cartas, prepara materiais de comunicação, é um processo bem interessante, porque a gente vai construindo colaborativamente esse processo de fazer pressão, né? A gente sabe que nossos governantes funcionam aí à base da pressão, e para a gente conseguir aí vitórias públicas, a gente se junta, se mobiliza para fazer isso. Então, eu vou mandar aqui no bate-papo também o link, quem quiser entrar, está convidado. É isso, gente, muito obrigada, boa noite, bom aulão para a gente. Obrigada, Raíssa. Então, gente, nessa nossa retomada aqui, nosso primeiro aulão, gostaria de convidar, então, esse aulão de hoje também é muito importante, a gente está com parceria com o Instituto Socioambiental, e a gente tem aqui conosco a Edilena Cricati, que é coordenadora da Coordenação das Organizações e Articulações dos Povos Indígenas do Maranhão, COAPIMA,
Também temos conosco o Tiago Moreira e o Silvio Carlos, que são pesquisadores do programa de monitoramento do ISA. Antes da gente começar, vou dar mais um aviso, último lembrete, na verdade, né, que é a nossa dinâmica, porque eu estou vendo aqui que mais ou menos em torno de 70%, 60 e poucos por cento de gente, né, nunca tinham participado do aulão. É o seguinte, a gente vai ter, então, a primeira explanação de 20 minutos da Edilena, e depois a gente vai ter um vídeo do Avanilson Carajá, e depois os outros 20 minutos vão ser divididos pelo Isa entre o Tiago e o Silvio, tá? E aí vocês podem ir enviando os comentários, as perguntas aqui no chat, que eu vou recolhendo, e depois que terminar as apresentações, eu vou né, direcionando aí os comentários e questões para os nossos profs do dia, tá bom? Então é isso. É legal que vocês mantenham aí o bate-papo ativo, porque a gente vai ter um tempinho aí para debater com os nossos professores do aulão, tá bom? Então, sem mais, vou convidar aqui a Edilena Cricati, que é a coordenadora, como eu falei, né, da coordenação das organizações e articulações dos povos indígenas do Maranhão, e ela acompanha as brigadas do Maranhão. Edilena, boa noite. Boa noite, pessoas. Tudo bem? Então, primeiramente, eu quero agradecer por estar aqui nesse aulão. Para mim é a primeira vez, né, em estar contribuindo um pouco. E, para mim, é interessante falar sobre a questão das queimadas e incêndios florestais nas terras indígenas, né? E com relação a essa política das brigadas também indígenas existente em muitas de nossas terras a nível de Brasil. As queimadas, a gente sabe que ela tem sido constantemente nos últimos tempos, muitas vezes, na maioria das vezes, na verdade, criminosas, acidentais também, mas e isso tem, junto com a questão do desmatamento, piorado a situação dos territórios indígenas, né? Com relação à nossa biodiversidade, às florestas, e principalmente aos povos que vivem dentro desses territórios e necessitam de toda a natureza, de todas as formas da água, da fauna, da flora, né, para se alimentar, para sobreviver física e culturalmente. E aí, as brigadas indígenas do Maranhão hoje, atualmente contratadas pelo Previfogo, nós temos 6, né? Um dos territórios que queimou muito em 2015, teve uma repercussão internacional, que foi a Araribóia, que tem a existência de povos em isolamento voluntário. Também temos 3 brigadas indígenas lá, né? É uma área de transição do bioma cerrado para o amazônico, e também vamos ter outras terras indígenas onde existem as brigadas, né? As brigadas, elas têm sido predominantemente de indígenas brigadistas, né? Formadas pelo Previfogo, contratadas durante 6 meses apenas, e tem toda uma questão nisso, né? Porque aí tem os 6 meses de contrato, tem os 6 meses que eles são voluntários na causa, né? E aí essa política das brigadas indígenas, ela é interessante no sentido de que, primeiro, foi uma grande sacada dessa política, em especial do Previfogo e IBAMA, de entender como é que os povos indígenas sempre utilizaram, sempre fizeram uso do fogo, e de que forma esse fogo poderia ser um fogo também bom, porque às vezes parece que o fogo ele tem somente o lado mal, né? No entanto, principalmente nos povos do Cerrado, o fogo ele é utilizado de várias formas, né? E aí, nessa política das brigadas, as brigadas indígenas, através de toda uma pesquisa unindo o conhecimento tradicional com o científico, trouxeram para dentro disso, para dentro desse processo, a questão de unir esses 2 conhecimentos e aí trabalhar a questão do manejo integrado do fogo, que significa queimar antes do período crucial do fogo, né? Por exemplo, esses meses de agosto, setembro e outubro é o tempo que mais se queima as terras, né? Que mais se tem combustível para se queimar. E aí, no MIF, no manejo integrado do fogo, você queima um pouco antes, né? Maio, junho,
né? Eles têm um negocinho chamado Janelas Abertas, que eu não compreendo bem, mas tenho acompanhado muito bem isso dentro das brigadas, e eles fazem essas queimadas, as queimas prescritas, né? Que tem sido um grande lance de não deixar combustível para esse tempo crucial do fogo. E isso, esse MIF, foi assim, um grande avanço assim, dentro dessa política de fogo com relação ao prévio fogo IBAMA, né? E o que acontece? A gente também, né, tem que dar a César o que é de César, que os nossos brigadistas indígenas têm uma grande vantagem dentro dos seus territórios, além de conhecer o território como um todo, né, na sua extensão territorial, nas suas formações geográficas, nos espaços de caça, né, espaços de roça e nas aldeias também. Os nossos brigadistas também têm a questão de conhecer o lugar, falar a língua e estar junto, viver ali. Eles sabem os acessos fáceis de entrar, os acessos aonde não tem acesso, né? De como pensar também se, quando existe a necessidade de fazer o combate, de que forma fazer e por onde começar. E aí, esse conhecimento agregado do local, com todas as metodologias e as técnicas que o próprio Prévio Fogo tem trazido para dentro do IBAMA, né, para dentro do Prévio Fogo. Esse também é o grande diferencial dessa política do fogo, né? Uma coisa que é válida ressaltar, e também algo que tem sido muito importante, que tem também feito um diferencial grande nesse combate e prevenção aos incêndios florestais nas terras indígenas, em especial do Maranhão, é também a questão dos SAFs, né? Todas as brigadas do Maranhão aqui, não tem exceção de nenhuma, eles trabalham SAF, sistemas agroflorestais, né? Então, assim, tem a questão de um espaço com reflorestamento de mudas que são mudas próprias do ambiente, do local, e que são recuperadas e novamente devolvidas para lá, né? E tem a questão dos viveiros também, das mudas, né? Recuperação das nascentes. Então, é um trabalho bem bacana e muito importante, que tem surtido efeito, né? Que a gente tem percebido o diferencial. Esse é o grande lance e o lado bom da coisa, da política das brigadas indígenas, em especial aqui no Maranhão, né? Até porque também você percebe o quanto isso levanta a autoestima dos brigadistas indígenas, o quanto eles começam a ter um outro olhar também para essa questão da preservação, né, e do combate a incêndios florestais. Eu costumo dizer que o fogo é um vício, aí se torna um vício, parece que a pessoa não consegue se desligar mais, né? Eles também fazem uma parte muito interessante que também eu acho que seria o principal, fundamental, que é a educação ambiental. As palestras nas comunidades, as conversas nas comunidades, eles usam métodos audiovisuais, fantoche com as crianças, quebra-cabeça, né? Então, tudo isso tem sido importante nesse diálogo e nessa presença das brigadas nas terras indígenas, né? Essa conversa, o acero nas roças, a programação para queima de roças no tempo certo, esse é o lado bom, né? E que tem surtido efeito. No entanto, as brigadas indígenas também passam por assim como as demais políticas de Estado e de governo, por uma série de questões, né? Se você colocar na ponta do lápis a nível de Brasil o número de brigadas, você vai achar o número de brigadas indígenas superiores ao número de brigadas pronto emprego de não indígenas, né? Existe um diferenciamento nessa questão de brigadas pronto emprego do IBAMA, né? As chamadas especializadas, e as brigadas indígenas, né?
que acontece? Se eu não me engano, a gente tem a Brigada Especializada do Rio de Janeiro, nós temos Rondônia, Ceará, Pernambuco e Brasília, se não me falha a memória. E temos apenas uma brigada chamada especializada, Pronto Emprego, que seria uma única dentro das várias que nós temos a nível de Amazônia, a Brigada Xerente, que fica no Tocantins. Essas brigadas, elas têm, além da expertise no fogo, elas têm várias, como se diz, qualificações para atuar no fogo, né? Em montanhas, combate aéreo, né? Várias, como se diz, adequações para metodologias mais modernas e diferentes para trabalhar com fogo, e elas podem atuar em todas as terras indígenas, né, reservas, unidades de conservação. Diferente das brigadas indígenas locais, que elas não se deslocam, elas ficam mais dentro do próprio território, né? Essa é uma questão. E aí eu me pergunto, por que a gente não tem mais brigadas indígenas especializadas e com esse know-how, né, de várias coisas, né, com várias outras especializações que possa também atuar no combate dentro das terras indígenas. Uma outra questão que a nível de Brasil a gente também não compreende muito bem é que nós temos uma política muito boa como essa, é claro, com suas falhas, que é isso que eu estou dizendo aqui, e a gente não tem o reconhecimento da categoria brigadista, nem para indígenas, brigadista de incêndios florestais, tá, gente? Nem para indígenas e nem para não indígenas, né? As brigadas, então, elas ficam só os 6 meses contratados e ainda não tem esse reconhecimento como categoria, como a gente tem o médico, o antropólogo, enfim, né? Os caras trabalham porque gostam, porque se torna um vício, estão ali, mas reconhecimento mesmo como categoria e tudo mais não existe, né? E aí tem um outro problema também. A nível de Brasil, a gente tem poucos ou quase nada de instrutores indígenas que podem dar esse curso de formação na prevenção e do combate a incêndios florestais, né? A nível de Brasil, eu só conheço 2 e quem estiver aí e entender melhor pode estar colaborando comigo também, me ajudando, que é o Pedro Paulo Xerente e o Bolivar Xerente, né? Por que não temos mais instrutores indígenas que possam também estar ministrando curso, fazendo a formação e estarem atuando junto aos demais povos indígenas, né? Por que a gente tem mais instrutores não indígenas do que indígenas, né? Então, também tem essas questões que a gente deve levar em consideração. E, por outro lado, a gente sabe que o trabalho das brigadas tem esse período de contrato, que é justamente o período mesmo de, mais precisamente, onde pode ocorrer incêndios e se necessita do combate em si, né? E por que não os outros 6 meses, onde as brigadas elas trabalham na coleta de semente, na produção de mudas, na manutenção dos SAFs, né? Por que esses outros 6 meses elas ficam descobertas, né? Não há o reconhecimento da categoria, aos 6 meses a pessoa tem que trabalhar voluntária, e aí trabalhar voluntário é uma questão que você deixa a desejar quando você tem famílias, né? Envolvidas, você precisa se alimentar e alimentar a família, então tem uma série de situações também, né? Então, assim, nesse sentido, a gente também, enquanto organização indígena, enquanto movimento indígena, a gente, por si só, temos reconhecido o trabalho dos brigadistas, os brigadistas indígenas enquanto pessoas, enquanto atores e protagonistas dentro dos seus próprios territórios, né? Porque a gente também acompanha as dificuldades quando existe um combate, é muito cansativo, né? A pessoa chegar no combate por si só, tem lugares que não tem acesso, que eles têm que andar a pé com motosserra pesado nas costas, o assoprador, que é um equipamento hoje moderno e que ajuda, tira da linha mais de 50 homens, mas também é pesado, tem que levar
eu achava que aquelas bombas postais era para as águas, para apagar o fogo. Depois eu vim entender que não, aquela água os caras levam para poder beber lá, né? E também, dependendo do lugar, às vezes, o helicóptero do IBAMA vai apenas deixar eles passam 3 dias lá, né? Sem tomar banho nem nada. Então, são abastecidos só com alimentação e com a água, né? E aí, às vezes, todo mundo sai lindo na foto e tal, mas aí todo mundo esquece que quem realmente vai a campo, quem faz esse combate de apagar incêndios florestais, né, são os brigadistas, né? Daí, se você acompanhar, você vai ver o cansaço físico, o estresse emocional, né? Então, tem toda uma situação aí por trás que eu acho que a gente precisa, de qualquer forma, está apoiando e ajudando. E aí é nesse sentido que a Coapima, enquanto organização indígena do estado do Maranhão, e a COIAB, tem pensado muito e observado e também apoiado, né? Começamos a entender a proteção territorial não só como um monitoramento e vigilância de uma terra, né? Não só a fiscalização dos órgãos de Estado, como o PF, IBAMA, né? Mas entender a proteção territorial também com a atuação dos brigadistas nessa questão da preservação e da conservação de toda a biodiversidade, da fauna e da flora, né? E do quanto o papel deles também tem sido importante nessa proteção, né? E por isso, dentro desse novo projeto COIAB, com demais parceiros, a gente, que eu acho que depois no vídeo a Vanilson vai falar um pouco melhor, a gente tem apoiado com equipamentos, né, que o IBAMA, IBAMA, ele fornece o material tanto para prevenção quanto para combate, mas é somente nos 6 meses quando há contrato. Depois do contrato, ele recolhe até os uniformes, então os brigadistas ficam sem nada, né? Então, nosso apoio tem sido importante no sentido de adquirir os equipamentos para esses brigadistas darem continuidade ao trabalho, de apoiar com combustível, que eles abastecem, às vezes, as próprias motos para irem lá fazer as mudas, coletar, monitorar o SAF, né? Muitas vezes falta transporte, até mesmo nesse período do contrato, sempre isso ocorre, né? A gente colabora na questão da alimentação, não só para os trabalhos em campo, mas também nesse período, quando eles estão voluntariamente, a gente poder ajudar eles, para eles poderem deixar algo para a família, uma vez que eles deixam de fazer roça, caçar, pescar, para se dedicar a essa outra questão. Então, o nosso apoio ainda é tímido, é pouco, mas é o que a gente tem conseguido fazer. E também nessa articulação mais política, mais ampla, de estar pensando mesmo de como fazer com que essa categoria seja reconhecida e quantos outros brigadistas a gente pode estar apoiando, ajudando e comprando mesmo essa briga da política de brigadas indígenas, principalmente na questão no bioma amazônico, né? Uma coisa que é importante também lembrar é que, fora essas brigadas do IBAMA, nós temos no Maranhão também 2 brigadas que são voluntárias, né? Uma é aqui na minha terra mesmo, que é uma brigada de mulheres indígenas voluntárias, dispostas também a estar nessa prevenção e combate ao fogo. E temos também a brigada da TI Pindaré, que é uma brigada também voluntária e que a gente tem apoiado significativamente de todas as formas, né? Uma vez que não existe contrato e tudo mais. Então, assim, para mim completar um pouco, o Maranhão sempre está com essa história do 2015, eu acho que foi o ano marco para essa questão do fogo, das queimadas e tudo mais. Mas a gente tem observado também que o trabalho desses brigadistas tem inibido também na questão do desmatamento, né, que era algo recorrente.
Então, assim, quando se vê uma viatura do Previfogo e IBAMA passando, as pessoas já têm receio, os invasores e tudo mais, né? E tem dado certo. É claro que com todos esses outros problemas que a gente está falando aqui, né? Mas que tem sido algo muito importante nessa questão da proteção dos territórios indígenas no estado do Maranhão, principalmente em territórios onde a gente tem o uso compartilhado, né, de indígenas contactados e de isolamento voluntário, como é Caru, Araribóia. Nós vamos ter uma brigada na Caru, vamos ter 3 lá na Araribóia, e isso tem ajudado a proteger o que resta de mata para esses povos também, né? E inibido a presença de madeireiros, caçadores e tudo mais. Então, tem sido muito importante esse trabalho das brigadas indígenas e as formas de atuarem dentro dos nossos territórios, né? Acho que eu estou falando um pouquinho demais, porque vocês me avisam do tempo, senão eu me perco. Ia te pedir para concluir, Edilena, aqui só falta 1 minutinho. Então ótimo, ainda bem, né? Que agora que eu me toquei. Então é isso, gente. Eu acho que a minha participação aqui se traz enquanto mulher, enquanto liderança indígena, né? Enquanto protetora mesmo das terras como um todo, já que eu estou à frente de uma organização e tenho um peso muito grande quando se fala dos povos e territórios dentro do estado do Maranhão. É um mundo, né? E eu só tenho a parabenizar as brigadas indígenas como um todo, né? E trago essa fala no sentido mesmo da gente refletir, pensar juntos e encontrarmos formas de como a gente pode fazer melhor. E os brigadistas necessitam muito do nosso apoio, né? E aí a gente está para isso. A gente fica à disposição e, conforme as perguntas, se tiverem, a gente também está aqui. Eu muito obrigado e gostei muito de estar aqui nesse aulão, tá bom? Abraço. A gente que agradece, Edilena, foi maravilhosa a sua apresentação e para a gente entender, né, como é que dá esse funcionamento mesmo em relação às brigadas, né? Porque às vezes a gente tem notícia, mas não consegue entender efetivamente essas conexões que você traz com o debate da educação ambiental, em relação ao que essa falta de política pública, né, de financiamento vem impactando também o processo, e ao mesmo tempo vocês lá firme e forte, fazendo o possível e o impossível, né? Então, e fora isso, né, as mulheres indígenas também como protagonistas aí da proteção ambiental e dos bens comuns. Então, é muito importante a sua fala e a gente agradece muito a sua apresentação aqui com a gente. Então, gente, manda pergunta, manda comentário, que daqui a pouco a gente passa para a Edilena. Eu vou chamar aqui o vídeo do nosso parente, Avanilson Carajá, que é consultor de projetos da COIAB, e que ele faz, ele vai apresentar o programa de monitoramento de queimadas da COIAB. Solta aí para a gente. Devido às nossas políticas protetivas que estão sendo ameaçadas, muitas já extintas políticas ambientais pelo atual governo, né? Então isso aí traz uma preocupação muito grande com relação aos territórios, sendo que as queimadas estão relacionadas diretamente com os desmatamentos. Então, nos últimos 3 anos, os índices de focos de queimada já são alarmantes. Então, isso está seriamente relacionado à política ambiental que vive o nosso país hoje. E os territórios indígenas, de 25 territórios indígenas que apresentaram, segundo o dado do INPE, que apresentaram um grande índice de focos de queimada nos últimos 3 anos, apenas deles 7 territórios estão com as brigadas ativas. Então isso aí é uma preocupação muito grande para nós povos indígenas com relação ao nosso território, tendo em vista o impacto que o fogo traz para os nossos territórios, né? Como já citei anteriormente, né, podendo trazer a destruição da nossa fauna, da nossa flora,
e do solo, que é um dos principais fatores culturais para nós povos indígenas, sendo que a nossa cultura está todo relacionado ao nosso território, relacionado à fauna, à flora, o solo, a água. Então isso é muito preocupante, muito alarmante. Preocupado nisso, nesses índices de queimadas, que a COIAB vem criando ferramentas e mecanismos para tentar minimizar esses impactos nos territórios indígenas. Então, ela vem trabalhando o plano de combate às queimadas ilegais na Amazônia brasileira, né, que é o PAC, que é o PAC COIAB, que a gente chama, que é o nosso plano que está saindo aí para ser um mecanismo, uma ferramenta para a gente trabalhar junto aos parceiros na tentativa de minimizar esses impactos da queimada nos territórios indígenas, sendo ele no apoio às brigadas. A COIAB já vem realizando esse tipo de atividade, apoiando as brigadas com máquinas, equipamentos, EPIs, alimentação, combustível. Obrigado ao COIAB, né? E esse vídeo foi de uma atividade, né, que o Avanilson ele participou aqui do Emergências, apresentando aí a brigada, a gente passou aqui para vocês para complementar também, né, que existe esse monitoramento, tem várias organizações, né, que vem fazendo isso, e a gente quer agora conhecer o projeto Alertas Mais, do ISA, e eu vou chamar aqui primeiro o Tiago Moreira para trazer um pouco da questão geral do desmatamento, contextualizar aí as queimadas também, e depois, logo em seguida, o Sérgio Carlos, cadê? Está por aqui também, não estou vendo a câmerazinha, mas está aqui, para dar continuidade à fala e apresentar para a gente a plataforma, tá joia? O Tiago Moreira, ele é antropólogo, pesquisador do Programa de Monitoramento de Áreas Protegidas do ISA, que eu já tinha falado, e que ele vai falar, então, sobre essa questão do avanço das queimadas, né? E o Silvio Carlos é pesquisador do Programa de Monitoramento também de Áreas Protegidas do ISA e que coordenou o desenvolvimento do Alertas Mais. Gente, mandem as perguntas e os comentários aqui para a gente poder, quando eles terminarem a fala, distribuir para a gente fazer um debate aqui, tá bom? Então, Tiago, está contigo a palavra. Oi, boa noite, pessoal, tudo bom? Acho que, bom, tem até pouco a falar, assim, diante da fala da Edilena, assim, acho que é bastante enriquecedora. Ela traz um elemento bastante importante nesse jogo, nesse problema das queimadas, né? Na verdade, ela traz a solução, assim, que são as brigadas, né? E, de outro lado, a gente tem aí a desconstrução, a desarticulação, o desmonte, né, da política do fogo, né, pelo governo atual. E a gente vê justamente o governo que tem fragilizado a fiscalização, e a gente sabe que a maior parte desse fogo não é um fogo natural, não é um fogo acidental, mas é um fogo provocado, né, principalmente pelas ações de desmatamento e de pressão sobre os territórios indígenas, e também sobre outras áreas públicas na Amazônia e também no Cerrado brasileiro, né? As brigadas têm um papel muito importante nisso, né? E agora eu acho que agosto é sempre, a gente entra em agosto agora e a gente tem entrado nessa tensão, né? Acho que tinha uma coisa antiga, não sei, mas pelo menos lá no Paraná, quando chegava agosto, a gente chamava de mês do cachorro louco, né? Não sei como que é nas outras regiões, mas acho que agora não é mais um mês do cachorro louco, mas parece que agora é o mês do fogo, né? É uma época bastante seca, na maior parte do Brasil central e boa parte da Amazônia, né? E a gente começa a ouvir falar das queimadas, né? E a gente começa a ouvir falar do problema do fogo, né? Eu acho que há 2 anos atrás a gente teve o Dia do Fogo, né, que foi uma ação coordenada por fazendeiros e grileiros de terra, principalmente no sul do Pará, né, uma ação coordenada que em um dia só eles tacaram fogo em uma área muito gigantesca. Essa fumaça tomou conta de boa parte do país e veio cobriu os céus de São Paulo, né, e chamou bastante atenção para esse problema gravíssimo, né? Mas como a Edilena estava falando, acho que a gente precisa pensar no fogo, nos vários fogos, né, nos vários tipos de queimada, incêndio que existem, né? A gente sabe que
que o fogo, né, as queimadas e os incêndios, mesmo os acidentais, fazem parte da história, da evolução aí desses ambientes, né? Então a gente precisa entender aí, separar um pouco, quando a gente for fazer esse monitoramento, quando a gente for prestar atenção, separar um pouco o que é esse fogo mau, né? O que é esse fogo que ele é produto de uma alteração do ambiente, de uma ação criminosa, do fogo que é feito para poder fazer o asseio, né? Como é o termo que o pessoal das brigadas usa, né? Fazer o asseio de uma área, quer dizer, queimar aquele excesso de biomassa que tem ali, de combustível, para que não tenha um incêndio de proporções maiores, né? No Brasil a gente tem, a gente sabe, né? Tem alguns biomas, né? A gente tem aí o cerrado, né? Que é um tipo de savana, né? Que são áreas áreas das quais tem essa característica, o fogo faz parte da história natural do cerrado, né? As plantas, aquele ambiente evoluiu, né? Com base no fogo, nessas áreas que tem pouca vegetação, né? Eu não sei se todo mundo conhece o cerrado, enfim, já teve oportunidade, né? De ver essas paisagens lindas, né? Do Brasil Central, ali, as chapadas, né? Realmente muito bonito, né? Mas tem uma época do ano que a coisa fica muito seca e realmente você tem esses fogos que passam e queimam ali uma parte da biomassa mais superficial, queima rapidamente, esse incêndio se apaga, muitas vezes, a maior parte das vezes, quando o combustível acaba, e a vida ali floresce de maneira mais vistosa do que antes do fogo, né? Então, eu acho que essa informação é bastante interessante, porque quando a gente olhar para um mapa de fogo, para um sistema de monitoramento, a gente vai ver muitos focos de calor e é preciso entender porque algumas áreas queimam mais do que as outras, né? Mas mesmo no cerrado, né, um aumento na intensidade e na frequência dessas queimadas, né, pode levar a efeitos negativos severos, né? E o que tem acontecido, né, a gente tem falado sempre nessa questão das secas, que as secas estão mais intensas. A gente tem percebido também que o que tem acontecido em muitas áreas de cerrado, muitas das terras indígenas, por exemplo, que estão localizadas no cerrado, elas estão ilhadas, né? Elas estão passando por um processo de fragmentação desse cerrado, né? E o cerrado restante, que vai ficando isolado nessas ilhas, ele passa por um processo de ficar cada vez mais seco, de acumular combustível, e isso causa incêndios mais intensos, mais graves, né? Eu tenho um exemplo aqui, eu vou compartilhar aqui um exemplo com vocês, bastante interessante, da terra indígena Areões, que fica no leste do Mato Grosso, né? O que aconteceu na terra indígena Areões? A terra indígena Areões é uma terra que fica no Cerrado, né? Ela é uma terra indígena que passou por um processo de queimas sucessivas, né? Em 2017, a gente percebeu nos dados do PRODES, né, que mapeia desmatamento, né, que existia um desmatamento gigantesco na terra indígena Areões, e a gente ficou muito preocupado com isso para tentar entender o que estava acontecendo lá. Quando a gente foi olhar nas imagens de satélite, também conversando com pessoas que passaram por lá, tal, a gente viu que uma série de queimadas ali acabaram comendo, né, acabaram dilacerando as ilhas florestais que tinham dentro dessa terra indígena e, né, gerando um efeito de desmatamento. Então, esse é um dos efeitos negativos, né, que podem acontecer da questão das secas, e aí a gente entra na questão, acho que bastante preocupante, né, porque isso é um caso de uma terra indígena do Cerrado, né? Mas a gente tem percebido, né, que os incêndios, como aconteceu no chamado Dia do Fogo, né, os incêndios na Amazônia, eles têm se tornado cada vez mais frequentes e têm queimado áreas cada vez maiores, né? A gente tem percebido também que o que causa muita conexão desses incêndios com a fragmentação das florestas, né? As áreas de floresta ficando ilhadas, vamos dizer assim, e tem uma proliferação aí de incêndios,
E aí o que a gente tem percebido na Amazônia é que esses incêndios eles têm acontecido muito em associação com o desmatamento, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, ali o último ano, né, a gente viu os 2 últimos anos, quer dizer, se pegar desde o começo do governo Bolsonaro, né, a gente tem percebido uma escalada sem precedentes do desmatamento. A gente tinha conseguido baixar muito o desmatamento, tinha alcançado metas bastante satisfatórias, né, não estava um pouco longe do ideal, mas esse desmatamento saltou em 2018. Em 2019, a gente viu os incêndios, um grande aumento dos incêndios, viu essa manifestação, né, de ódio, que foi o Dia do Fogo, e a gente viu que esses incêndios estavam acontecendo em áreas que haviam sido recentemente desmatadas, né? Eu também produzi um outro mapa aqui, que é muito interessante. Depois vocês podem tirar dúvidas sobre ele, assim, porque realmente ele precisa de uma leitura um pouco especial, né? A gente tem aqui, quanto mais escuro as áreas desse mapa, maior coincidência entre áreas que foram desmatadas em 2020 com áreas que pegaram fogo em 2020. Então, toda essa parte cinza aqui é o corredor de áreas protegidas que fica no Xingu, né? Então, aqui embaixo a gente tem o Parque Indígena do Xingu, aqui a gente tem Terra Indígena Mecranoti, Terra Caiapó, né? Outras Resex aqui, né? A região da Terra do Meio, enfim. A área cinza, a maior parte da área cinza é a área protegida, né? E aí a gente tem aqui, ó, por exemplo, aqui esse quadradinho, né? Bem aqui na Terra Indígena Mecranoti, isso foi um foco de calor localizado, né? Pode ter sido um incêndio, né? Pode ter sido um foco de calor isolado, mas ele não coincidiu com uma área de desmatamento, né? Quando a gente olha aqui, por exemplo, nessa região aqui, bem no meio, não sei se vocês conseguem ver o ponteiro do meu mouse, mas eu posso fazer isso aqui. Se a gente reparar aqui, né, essa região ela coincide justamente com a área do chamado Dia do Fogo, né? É uma área que sofre um intenso, é uma das áreas onde teve o Dia do Fogo, né? Sofre um intenso aí processo de desmatamento, de ocupação de áreas, de áreas que são territórios que são terras públicas, né? E a gente vê aí um avanço do desmatamento combinado com queimadas, né? O que acontece é que acontece o desmatamento e a queimada vem para limpar essa área, que depois vai ser ocupada por uma pastagem, né? E geralmente num processo de grilagem dessas terras, né? É muito importante que essas são áreas que vão sendo degradadas aos poucos, né? Geralmente você tem um processo de corte seletivo de degradação dessas áreas, e depois essas áreas são, enfim, desmatadas e depois queimadas, né? Principalmente quando chega na parte mais seca do ano, que é esse agosto, então daí tanta fumaça, né? E isso vem preocupando bastante a gente, principalmente por uma questão de produção de informação e de um entendimento, de um monitoramento sobre isso, né? A paralelo a isso, acho que o governo Bolsonaro, né, também tem articulado narrativas que tentam inverter a situação das queimadas, colocando a culpa das queimadas nos povos indígenas, né? Mas como já foi falado aqui, né, na verdade, os povos indígenas na Amazônia, no Cerrado, na Mata Atlântica, enfim, na verdade sempre tiveram o fogo como um instrumento de manejo da paisagem, né? Esse fogo, na verdade, ele ajudou a enriquecer enriquecer as florestas, né? A gente tem levantamentos mostrando que, por exemplo, que algumas áreas, que são aquelas áreas que se chamam de terra preta de índio, né, que são áreas que têm um solo mais rico, que se encontram em várias partes da Amazônia, são áreas que têm uma diversidade muito maior, né, do que o restante da floresta, que são áreas, né, que foram produzidas uma paisagem ali antropogênica, que a gente chama, né, que tem uma diversidade, que tem aí o fogo como um instrumento para tornar esses solos produtivos, enfim, é parte do sistema de roçados, né?
E outro dado que é muito interessante, né, que, por exemplo, se a gente pegar em 2019, quando aconteceu o Dia do Fogo, e que o Bolsonaro ficou falando que os índios tinham botado fogo, né, a gente vê que uma porcentagem muito pequena dos focos de queima foram registrados dentro de terras indígenas, foi em torno de 7% dos focos, né, e mesmo assim, quando a gente para olhar onde aconteceram esses focos, aconteceram em terras indígenas que estão fortemente ameaçadas ou mesmo invadidas, como é o caso, por exemplo, da terra indígena Pereua, da terra indígena Uruauau, né, e outras terras indígenas que sofrem uma grande pressão aí, com invasores, com grileiros e com um processo de desmatamento bastante acentuado, né? E aí, pensando nisso, a gente pensando em suprir elementos para que as pessoas possam construir as suas próprias narrativas e monitorar o que está acontecendo em relação a fogo, desmatamento e garimpo, que a gente criou uma plataforma que se chama Alertas Mais, né? O Silvio vai falar um pouco mais dessa ferramenta logo depois de mim, em que os usuários podem verificar esses dados, né? Tentar entender a situação geral, mas também ter ferramentas para ver em detalhes o que está acontecendo em cada área e poder ter, né, um instrumento científico para desconstruir esse tipo de narrativa e poder ter um instrumento efetivo de pressão também baseado em dados, informações confiáveis. Essa ferramenta ela usa diferentes fontes de monitoramento de alertas, né? Ela traz informações das plataformas do INPE também, do sistema DETER e do sistema PRODES, né? No sentido de legitimar a importância dos dados produzidos por esse próprio instituto, que tenta ser sempre, permanentemente desacreditado pelo governo. Então, vou passar a palavra para o Silvio, ele vai mostrar um pouquinho, e aí eu acho que a gente tem bastante tempo para responder perguntas, assim, e mostrar outras coisas. Isso aí, obrigada, Tiago. Silvio? Vamos lá. Boa noite, ou bom dia, se vocês assistirem isso no futuro. Bom, é um prazer estar aqui, agradeço o convite, a oportunidade aí de participar. Eu vou passar brevemente sobre o Alertas Mais, né? Acho que o Tiago fez uma boa introdução, para que a gente possa ter mais tempo para as questões e aí detalhar um pouco mais o sistema, né? Então, a gente tem tentado aqui resolver o problema de ter dados rapidamente, né, numa escala próxima do tempo real, né, não só sobre queimadas, mas sobre desmatamento e degradação, né, garimpo, e também tem um sistema que ele resista a eventuais sumiços de dados, apagões de dados, né? Então, um dos motivos da gente ter escolhido mais de um conjunto de dados e não ter usado só o conjunto de dados do INPE é que a gente pode ter um sistema mais resiliente, né? Que ele resista a eventuais problemas dos conjuntos de dados, né? E nessa primeira etapa, a gente está focando na Amazônia Legal. O nosso foco principal são as terras indígenas e unidades de conservação, mas a gente também faz análises, permite análises por estados e municípios, né? A gente pretende, no futuro, expandir esse sistema para outros territórios, né? Então, além dessa resiliência de fontes de dados, a gente permite a exportação de dados para outros em formato de dados abertos, né? Então, se você quiser fazer uma consulta no painel e exportar para algum sistema algum programa de visualização e análise de dados georreferenciados, você pode exportar tabelas, enfim, ele é um sistema bem versátil, né? E todo esse sistema ele é automático e ele tem supervisão humana, né? Então, acho que, sem delongas, eu vou já apresentar o sistema para vocês. O Alertas Mais, ele tem operado em 2 níveis, né? A gente tem um nível, assim, digamos, um sumário geral, né, da situação, né? Uma página que ela é mais informativa, mais educacional, ela explica como esse sistema funciona, como pode apoiar as pessoas nas suas análises, nas suas pesquisas, né? E a gente tem alguns monitores que são, digamos, os monitores para aquele número que a gente vai ficar na cabeça, né? Então, por exemplo, a queimada anual
na Amazônia Legal, fora das áreas protegidas e dentro das áreas protegidas, né? Segundo um tipo de conjunto de dados específico. Cada conjunto de dados pode dar valores diferentes para uma mesma região, né? Isso depende da metodologia, do tipo, da fonte de dados que cada sistema usa. Então, não existe um sistema único e correto para informar a gente o que está acontecendo. Todos esses sistemas são baseados em imagens de satélite e cada um deles tem uma metodologia para chegar no dado, né? Então, o interessante é a gente trabalhar com uma consistência, né, procurar sempre usar o mesmo conjunto de dados. E, no caso do Brasil, a gente possui, para o desmatamento, né, que é a supressão total de mata nativa, né, apenas no caso da mata nativa, a gente tem um sistema oficial que é o PRODES, né, que é divulgado pelo INPE, e aí acaba sendo a referência para discussões assim, de como é que está variando anualmente, por exemplo, o desmatamento. Então, o interessante é a gente olhar para um conjunto de dados e ver como esse conjunto de dados evolui. Então, a gente tem aqui esse monitor de alertas. Nosso primeiro cuidado foi mostrar que, de fato, as áreas protegidas, as áreas, né, a destruição é menor, né? Então, a gente tem aqui, fora das áreas protegidas, 164 mil quilômetros quadrados de queimada acumulada no ano passado, né, desde o período do dado mais recente que a gente tem até um ano atrás, e dentro das áreas protegidas a gente tem só 52 mil, né? E aí a gente tem também um panorama mensal, tá? Então, a ideia desse monitor inicial aqui é só dar aquele dado mais, né, uma visão mais ampla do que está acontecendo. A gente faz isso em relação à queimada, né, que é isso, no caso desse conjunto de dados, é um rastreamento dos incêndios, né? E os incêndios, né, acho que como, né, já foi mencionado, eles compõem, né, o processo de desmatamento acumulado, né? E aqui, no caso do monitor de desmatamento acumulado, a gente está usando, sim, o sistema DETER do INPE, que é um sistema muito bom, e a gente preferiu, ao invés de dar um número mais abstrato de quilômetros quadrados, a gente já fez uma conta baseada em um estudo de avaliação da quantidade média de árvores maduras no bioma amazônico, que ele estabelece mais ou menos uma média de 575 árvores maduras por hectare. Então, derrubou um hectare, né, derrubou mais ou menos 500 árvores, 575. Então, a gente consegue ter aqui uma estimativa, isso aqui é uma estimativa, não é o censo das árvores, né, que foram derrubadas. Então, é uma ideia do que está acontecendo, né? Então, uma pequena queda, 4%, mas em relação ao né, o que, né, desde o início dessa gestão, foi um aumento absurdo, né? E é da ordem de 409 milhões de árvores derrubadas, não é pouca coisa, né? A gente faz também esse comparativo dentro das áreas protegidas e também na escala mensal, né? E, por fim, a gente tem aqui um monitor do garimpo acumulado, né? E aí a questão do garimpo ela é diferente um pouco porque o garimpo ele tem um impacto, né? O impacto dele ele é amplo, mas às vezes a área do garimpo, um ponto de garimpo, ele é pequeno. Então, a gente optou por mostrar a quantidade de alertas, né, de quantidade de pontos que foram identificados como garimpo, mas a gente sabe que o impacto é muito grande, porque contamina o solo, contamina a água, tem várias consequências, né? Então, esse aqui é o primeiro nível do nosso painel. A gente ainda está estudando aqui as melhores maneiras de disponibilizar informação. A gente está lançando nessa semana esse sistema, por conta da urgência dos tempos, né, a gente não está trabalhando com a ideia de um sistema perfeito, mas sim num sistema em aperfeiçoamento, né? Então, a gente prefere fornecer o que a gente tem do jeito que a gente tem e ir construindo o sistema junto com a sociedade, ao invés de esperar existir o sistema perfeito e não ter mais o que mostrar, né, porque tudo já foi queimado, foi desmatado. Então, a nossa ideia é fazer um sistema que apoie para impedir esses processos de queimada, desmatamento, garimpo ilegais, né? Bom, o segundo nível do nosso painel é uma interface de pesquisa, né? Essa interface de pesquisa ela é mais complexa porque ela permite vários tipos de seleção para a gente, né? Então, ela trabalha com um conceito básico, né, do que a gente chama de alertas, né?
Mas a gente pode selecionar alertas em diferentes conjuntos de dados. Se depois tiverem dúvidas, a gente pode mencionar cada tipo de conjunto de dados e para que ele é bom, quais são as características, né? Mas a gente pode usar, por exemplo, o DETER como referência, usar o Amazon Dashboard como referência, usar um conjunto deles, né, como referência e trabalhar consistentemente numa mesma região, por exemplo, e ver como é que esse sistema conta uma história para a gente do que está acontecendo, né? Cada um desses sistemas ele pode classificar o alerta, né? Por exemplo, o DETER ele tem né, classifica com desmatamento, queimada, degradação. A gente fez uma pequena mudança no DETER no nosso exibição do DETER para a gente destacar a questão da mineração, né, do garimpo. E a gente pode selecionar dentre diversos tipos de território, né? Então, a gente pode pegar não somente terras indígenas, mas as unidades de conservação também, municípios e estados. Infelizmente, a gente não está com um conjunto de dados representativo dos territórios quilombolas e de outras áreas protegidas. Não são todas as terras indígenas que estão aqui no sistema, então, terras indígenas a identificar e em identificação, a gente não tem né, o polígono, a gente não tem o traçado do território na nossa base de dados, então a gente não, né, o nosso conjunto de áreas protegidas, ele é um subconjunto do que acontece. Da mesma maneira, os alertas, eles não representam tudo o que aconteceu, tudo o que acontece. Representam um subconjunto menor, mas dificilmente vai ser superior, né? A gente consegue restringir por bacia, por estado, nos municípios, ou em algumas áreas protegidas específicas que a gente pode escolher, e escolher a nossa periodicidade, né? E a partir disso a gente tem totais, a gente tem o ranking, por exemplo, de tipos de áreas protegidas ou determinadas áreas protegidas, quais são as mais afetadas, e a gente consegue ver uma evolução temporal, né? Aqui, essa é a entrada básica, a seleção básica de dados que a gente faz, dos tipos de área protegida na Amazônia Legal, do conjunto DETER, né, avaliando desmatamento inicialmente, né? E aí a gente consegue ver esse ciclo anual, né? Então a gente tem aí centrado mais ou menos em julho e agosto, né, picos em agosto em geral, a gente tem a estação, né, de queimada, desmatamento, né? Então que já foi comentado aí, né? E a gente também tem os valores acumulados, tá? Eu não sei como a gente está de tempo, eu selecionei só algumas coisinhas que a gente pode ver, então, pensando na fala da Edilena, né, pensando no que o nosso sistema pode colaborar com o trabalho de brigadistas, né, a gente tem aqui, ela mencionou o ano de 2015, né, Maranhão, né, que foi um ano de pico, né, eu fiz uma seleção aqui de um conjunto de dados diretos do satélite, né, eu não peguei o satélite de alta resolução, eu peguei de baixa resolução mesmo, mas a gente consegue ver também que 2010, 2012, enfim, a gente consegue fazer esse tipo de pergunta para o sistema. A gente também consegue comparar, por exemplo, o que acontece nas terras indígenas, por exemplo, do Maranhão, do ano passado para cá, usando um conjunto que ele rastreia incêndios, e comparar na direita o entorno das terras indígenas, entre 0 e 10 quilômetros, né, que é uma área menor, né? E aí a gente consegue fazer esse tipo de coisa. Está acontecendo mais alertas dentro ou fora, né? E, por fim, eu peguei o caso específico, o exemplo da Araribóia, né? Eu peguei a área do entorno da Araribóia, né? E aí a gente consegue ver, então, acho que para pensar no trabalho de brigadistas e tal, não só, mas também pesquisadores e tal, a gente consegue ter uma visualização de onde estão os alertas, né? E aí a gente consegue ver dentro da terra indígena, a gente consegue ver de 0 a 3 quilômetros e de 3 a 10, por exemplo. Tá? Então, é mais ou menos isso que o nosso sistema faz. Em caso de dúvidas, estamos aí. Muito obrigado. Obrigada, Silvio. Muito obrigada, Tiago. Foi nossa, super interessante, muito, muito importante, né? O sistema de monitoramento que o ISA criou, e vai ser muito importante agora né, fortalecer aí esses instrumentos, já que a gente tem cada vez mais a ausência do Estado ou destruição, né, do próprio Estado dos instrumentos que vêm sendo construídos há tantas décadas, como
dentro do INPE, né? E a gente tem algumas questões aqui, eu vou passar bem rapidinho para a gente não poder dar tempo ainda de vocês poderem falar um pouco mais. Então, Tiago, tem duas perguntas mais de conceito, né? O que seria uma paisagem antropogênica, antropocêntrica? Tem uma outra que perguntou aqui, mas o pessoal já respondeu, né? O que seria a área de... Peraí, o que é a área protegida? Mas já teve várias perguntas aqui no chat, mas se você quiser também falar disso. E as áreas de floresta pública não designadas, elas entram no monitoramento? Então, vou começar pelo antropogênica, né? Que é diferente de antropocênica, né? Eu acho que até um pouco na contramão, assim, vamos dizer assim. Mas a gente usa muito essa ideia de paisagem antropogênica, de floresta antropogênica, solos antropogênicos, para falar a respeito de certas características que existem nos ambientes naturais daqui da América do Sul, assim, porque são áreas que foram formadas pela ação humana, né? Então você tem regiões, por exemplo, da floresta amazônica, que a gente tem um entendimento de que elas passaram por um processo profundo de intervenção humana e que produziram uma floresta ali diferente dos lugares onde estavam, vamos dizer assim, intacto, né? Na verdade, essa ideia de antropogênico vem um pouco desconstruir essa ideia de intacto e destacar aí o papel ativo que as populações que viviam aí nessa região tinham na produção da floresta. Né? Fazendo o quê? Fazendo seus roçados, e através desse processo de manejo dessas roças, fazer um processo de queimada, de depósito de material orgânico, enriquecendo esse solo, espalhando nessa região sementes e né, povoando com espécies, né? Então você tem áreas tem ilhas de grande diversidade na floresta amazônica. Isso acontece também no Cerrado, mas a gente tem mais dados dessa faixa sul da Amazônia do que da área mais clássica do Cerrado, assim, desse tipo de intervenção na paisagem. E é uma intervenção que tinha fundamentalmente o fogo como um instrumento, assim, porque na Amazônia você tem solos que são solos pobres, solos que são insustentáveis né, praticamente insustentáveis para a produção ali de alimentos, para a produção de agricultura, e essa galera desenvolveu mecanismos de como viver nessa área, que é assim, enriquecendo esse solo, usando a flor, né? A Edilena falou do SAF, por exemplo, que são sistemas agroflorestais, né, que são sistemas de plantio combinado de coisas com floresta. Essa galera fazia isso, né? Fazia uma agricultura de derrubada e queima, combinado com a dispersão de espécies que são espécies arbustivas, com espécies mais rasteiras, né, gerando grande diversidade de ambientes aí. Isso que a gente chama de paisagem antropogênica, né, que é uma história riquíssima, super legal. Para a Edilena, tem o Diogo Leal, que fez duas perguntas. Na verdade, ele e a Letícia eu vou juntar, tá bom? Primeiro, ele pergunta que ele gostaria de saber como ele poderia ajudar contra esses crimes ambientais. E a Letícia Cavalcante fala o seguinte, também para a Edilena. O pessoal do Preve Fogo dos governos ajuda para que você possa treinar outras brigadas em outras partes do país, porque é um país grande e eu fico imaginando que não dê para fazer um bom treinamento com curso online. E aí teve mais uma pergunta que eu já vou juntar, porque a gente está com um pouquinho de tempo, que é da Bárbara Dias, que fala o seguinte, perguntou qual que é o nome da Brigada das Mulheres Indígenas, que você tinha comentado. Então, Diogo, com relação de que forma se pode ajudar nessa questão de crimes ambientais, né? Com relação aos crimes ambientais, existe a questão das denúncias e denúncias qualificadas, né? De você ter as coordenadas geográficas, fotos dos lugares e tudo mais. Isso tudo são argumentos e provas bem concretas para a gente fazer uma denúncia, né, sobre desmatamento, sobre incêndio criminoso e tudo mais. Então, existem várias formas que a gente pode estar denunciando, sim, esses crimes ambientais, e é isso que a gente tem feito na maioria das vezes, né? A gente não fica só falando, mas, assim,
denúncias concretas no MPF, no próprio IBAMA, né? Que apesar dos pesares e desse contexto que a gente está vendo, a responsabilidade também cabe a eles, né? Essa é uma questão. Com relação à segunda pergunta, então, não dá para ficar só nesse curso de formação online, muito pelo contrário, tem que ser bem prático, né? E o PEV-Fogo IBAMA, eu creio que eles ofereçam esse curso, né? Eu acho que vai muito da solicitação e do pedido, não só para brigadas voluntárias, mas talvez quem tenha interesse, eu não entendo muito bem, porque é uma coisa bem institucional de governo, mas a gente solicitando para brigadas voluntárias, a gente tem alcançado, tem conseguido, né? E aí, essa é bem legal nesse sentido de que há a possibilidade da formação, né, de incêndios florestais. Com relação à última pergunta, no Maranhão a gente temos uma brigada indígena exclusivamente feminina, que é a brigada aqui na Terra Cricati. A gente tem uma contratada pelo IBAMA, que a chefe de brigada é uma indígena, né, mulher, é Cricati, e temos a brigada voluntária exclusivamente de mulheres. E também vamos ter uma outra de brigada que atua na região do Canudal, dentro da TI Araribóia, né? Então, assim, a gente tem também conquistado esse espaço enquanto mulher dentro dessa política de brigadas, né? E para concluir, assim, para findar, eu achei muito interessante as duas últimas falas, tanto do Silvio quanto do Tiago, com relação a essa questão do monitoramento do fogo, porque essas técnicas, esses sistemas, eles têm colaborado muito no que se diz respeito ao monitoramento do foco, né, e de incêndios de calor dentro das terras indígenas, principalmente quando se estão localizadas longe das aldeias, né. E aí também o monitoramento em campo, né, através do avistamento de fumaça, também é uma outra forma, né, e o alerta e a comunicação também é importante nessa questão do monitoramento de fogo. Então, essas duas técnicas, eu acho que aliadas, essas duas metodologias, não sei como se dá o nome disso, né, em especial, têm colaborado. E aí, quando a gente vê também a possibilidade de outros sistemas estarem colaborando no monitoramento do foco, de incêndios e do calor, também é interessante, que pode agregar muito ao trabalho dos nossos brigadistas e facilitar sobremaneira, assim, a forma de como você lidar com fogo e a estratégia não só de combate, mas também de prevenção, né? Porque tem toda essa história de ver a intensidade do vento, quantos quilômetros tem da linha de fogo. Então, também serve também para você contribuir se essas técnicas realmente estão funcionando na hora do combate ao fogo. Então, acho que esse sistema ele vem para colaborar e seria muito importante, sim, principalmente no trabalho das brigadas indígenas. Apesar de ser meio contraditório nesse contexto, essa questão da política ambiental, né? Mas a gente tem visto as brigadas indígenas como uma forma de resistência mesmo, trazendo assim para o lado político, as brigadas indígenas dentro desse contexto, desse desmonte da política indigenista e ambiental no país, ela tem sido um ponto de resistência, claro que na sua forma de ser e de atuar, a essa questão mesmo ambiental e indígena. É isso. Obrigada, Edilena. Sérgio, vou te fazer duas perguntas aqui. A Fernanda fala o seguinte: que tipo de apoio seria necessário para fortalecer e aumentar essas ações? E teve uma outra pergunta que eu acho que foi a Tainá, que fala como funciona a atualização dos dados do Alerta Mais, do Alertas Mais. Bom, acho que existem várias maneiras de fortalecer, né? Uma das coisas que a gente se propôs a fazer com essa plataforma foi operar na chamada ciência aberta. Então, todo o código-fonte da plataforma está ou será disponibilizado, né? A gente trabalha com dados que são publicamente disponíveis e a gente fornece também os dados do ISA para o público consumir também o que a gente chama os shapes, né? Os polígonos dos territórios, né? Então, a nossa concepção de trabalhar colaborativamente também. Então, assim,
desde pessoas que avaliem o nosso sistema, avaliem a qualidade, mandem comentários, possam fazer algum tipo de apoio de consumir os nossos dados, reutilizar em outras plataformas, enfim, fazer estudos de caso. Então, o nosso sistema, eu acho que é uma via de mão dupla, né? A gente fornece o sistema pronto para o consumo, mas ele pode ser melhorado e ele pode ser enriquecido pelas pessoas, né? A segunda pergunta, acho que foi como é que o sistema funciona para incorporar os dados, né? Atualização, Isso, a atualização dos dados. A atualização, ela vai depender do tipo do sistema que a gente está usando. Então, existem alguns sistemas, por exemplo, o PRODES, que ele é um sistema que ele fornece informações da escala anual dos territórios, né? Então, é um dado de desmatamento anual, mas ele é atualizado a cada 6 meses, mais ou menos. E aí é nessa escala que a gente faz a importação do PRODES. Agora, existem, por outro lado, dados que têm atualização diária, por exemplo, o produto de focos de calor de baixa e alta resolução, eles têm atualização diária, então todo dia automaticamente o nosso sistema incorpora. Então, de acordo com a escala, na frequência de atualização do dado, o nosso sistema também incorpora, mas isso não é uma coisa super exata, né? Porque pode ter problema na fonte de dados, os sites podem ficar fora do ar, pode ter apagão, pode ter uma série de coisas. E para evitar que a gente tenha um conjunto de dados que fique muito tempo desatualizado, a gente tem uma rotina de notificação em caso de problemas, né? Então, a gente prevê, sim, que haja problema nos conjuntos de dados, e os problemas podem vir desde do equipamento do satélite ter algum tipo de falha, né, até um problema político de supressão de dados, né? E quando isso acontecer, a gente vai ser notificado e aí a gente vai tentar ver o que está acontecendo, né? E se um conjunto de dados está com problema, a gente tem outros 5 para cobrir a gente, né? Por mais que a gente prefira sempre escolher um conjunto de dados para fazer uma determinada análise, porque aí a gente tem consistência e tem a informação histórica, né? Mas, se a gente precisar, a gente consegue trocar de fonte de dados com facilidade e a gente pode também incorporar outras fontes. Acho que fizeram uma pergunta sobre as florestas públicas, né? Se o nosso sistema tem esse conjunto, a gente ainda não tem, mas está muito fácil da gente incorporar tendo um conjunto de dados bom, né, dos perímetros dessas áreas, a gente consegue com facilidade incorporar, e eu acho que é uma pergunta recorrente que as pessoas têm feito para a gente, né, sobre esse conjunto, e que a gente já aumentou a prioridade para fazer essa incorporação. Então, pode ser que um próximo lançamento seja desse conjunto. Maravilha. Gente, tem um link, então, do Alertas Mais aqui, novamente, está colado aqui no chat, tá? Para quem ainda não clicou para conhecer. E aí eu vou fazer uma última pergunta para vocês 3, e a gente já peço para vocês também fazerem o encerramento da fala, 3 minutinhos, tá bom, para cada um, para a gente poder concluir aqui o aulão. Como os dados podem ajudar, foi a Tainá que perguntou, como os dados podem ajudar diretamente as pessoas que trabalham no chão nesse momento do início da temporada de queimadas na Amazônia. Terrível, né? A gente tem que chamar algo criminoso de temporada de queimadas e saber que existe e continuar ocorrendo, né? Então é isso, eu vou começar com o Tiago, depois vou passar para a Edilena, termino com o Silvio e a gente conclui o aulão. Segura aí, pessoal, estamos acabando. Bom, eu acho que, de um lado, eu acho que os dados ajudam, né, a combater essa barbárie, né, no chão, orientando, porque os dados são, como o Silvio falou, são em tempo quase real, né? Então eles podem orientar a ação das brigadas no chão, mas eles podem orientar também as pessoas que estão produzindo informação, os jornalistas e pesquisadores, né? Orientar a maneira que essas pessoas vão informar a sociedade do que está acontecendo, né? Porque eu acho que muito pouca gente sabe o que significa de fato esses incêndios, qual que é a relação deles. Então é fácil cair em qualquer lorota, como essa lorota de que são os povos indígenas que estão tacando fogo na floresta, né? E coloca lá a foto de um brigadista fazendo uma ação de asseio, né? E fala assim, olha, o cara que está botando fogo, claro, né? Quando, na verdade, você pode usar os dados da plataforma para mostrar que menos de 7%, menos de 5% desses incêndios estão acontecendo dentro desses territórios. E os incêndios que estão acontecendo dentro do território são incêndios que são criminosos, né? São produtos de invasão, de ação de desmatamento.
né? Eu acho que é um jeito prático aí de usar essa plataforma, né? Eu queria lembrar também que no site tem uma FAQ, perguntas frequentes, lá tem uma lista extensa assim, de perguntas que a gente tentou contemplar sobre do que são os dados, o que é queimada, qual que é a diferença de queimada, satélite, qual que é a cobertura, enfim, tem muitas questões. A gente vai colocar mais respostas lá para dúvidas que possam ir surgindo ao longo do uso da plataforma, mas essas perguntas frequentes lá são bastante informativas, assim, acho que para quem quer ter uma formação, assim, eu acho que é um documento bastante interessante. Maravilha. Edilena? Então, eu acho que concordo com a fala do Tiago, no sentido de dizer que essas plataformas, elas são interessantes no sentido mesmo de subsidiar todas essas questões mesmo, né? E ela pode ser utilizada de várias formas. Essas informações, né, como base, pode ajudar os brigadistas em campo, pode fazer com que os estudiosos do assunto compreendam melhor, como também pode, no nosso dia a dia, enquanto movimento e organização indígena, também pode estar qualificando as nossas denúncias, que foi uma coisa que eu disse, né, e que tem sido muito importante. Essas informações em tempos reais também servem para isso, né, da gente poder estar denunciando e estar de uma forma bem mais concreta e com argumentos mesmo concretos, né, não só na questão da fala, mas de estar lá com o georreferenciamento, com a intensidade do calor e tudo mais, e nas localizações geográficas. Então, os dados são importantes, sim, nesse sentido, né, de localizar os incêndios e de contribuir nessa estratégia de combate e também de auxiliar mesmo, não só os brigadistas, como as informações que a gente passa e tudo mais. Que é isso que o Tiago falou, as pessoas confundem, né? Não entendem bem essa questão do fogo. O ano passado, não sei se vocês lembram, vinculou nas mídias sociais os brigadistas fazendo uma queima, né? Esse manejo integrado do fogo na BR. Coincidentemente, foi aqui na Terra Cricati. Aí sai a fala da pessoa dizendo que os brigadistas estavam tacando fogo na mata porque queriam derrubar o Bolsonaro. Assim, uma coisa louca, nada a ver, né? Sem compreender como é que funciona essa questão do fogo. Então, acho que isso serve para informar também as pessoas e para ajudar de várias maneiras a utilizar essas informações que são passadas. Então, acho que isso é importante, as plataformas, os dados, né, e as maneiras como monitorar o fogo e os focos de calor, né, e possivelmente os incêndios. É isso. Obrigada. E Silvio, para fechar? Para fechar, sendo repetitivo, né, que a Edilena e o Tiago acho que já colocaram tudo. Eu acho que Elemento que você acha importante que faltou aí na fala, então, para não responder a mesma coisa? Eu acho que basicamente são essas duas dimensões assim de apoio no chão e também um apoio na dimensão narrativa. Agora, a tecnologia ela sempre ela também tem sua dimensão selvagem, né? Então existem muitos usos que a gente nem previu. Eu acho que às vezes isso pode ser interessante. Se alguém identificar uma forma de usar nosso sistema que a gente nem previu e que colabore, né, nessa luta. Eu acho que é isso. Maravilha, muito obrigada. Então, parabéns ao Instituto Socioambiental aí por essa plataforma tão importante. E todo mundo espero que use e abuse, né, das alertas mais, divulgue bastante também nas redes sociais. E é isso, pessoal. A gente agradece, né, a Edilena, do Instituto Socioambiental, através do Silvio e do Tiago, pelo rolão aqui de hoje, todo mundo aqui que participou com a gente também. Lembre que quem perdeu algum aulão passado está disponível no YouTube da Mídia Ninja. E acho que é isso. Raíza, tem mais algum recadinho? É isso. Não? Só um último convite que eu lembrei agora. A gente tem feito uma série de lives no Instagram da Mídia Ninja sobre emergência climática. A gente fez uma ontem com a Giovana Nader e a Estela, do Observatório do Clima, e amanhã a gente vai fazer uma com o professor
Alexandre Costa. Então, vai ser às 17 horas no Instagram da Mídia Ninja. Estão todas e todos convidados. E a gente traz mais informações dos próximos aulões por e-mail. Quem se cadastrou aí, a gente vai seguir mandando para vocês os convites. É isso, pessoal. Então, a gente agradece a participação de todos e essa aula vai ficar disponível, como já foi falado, logo no YouTube da Mídia Ninja. Vocês vão receber por e-mail essa notificação. Tá, joia? Boa noite para todo mundo e até a próxima.